Olá, queridos, Deus abençoe você. Está começando mais uma live da Juadab, Papo de Juventude. Que bênção poder ter você aqui conosco. Muito obrigado para você que adentrou essa live. Lembrando, ok, pessoal, a partir de agora, você que comentar nessa live estará concorrendo uma pizza e um refrigerante. Porém, você tem que comentar até o final da live, tá vendo? Não tem gente que vai comentar, sai correndo. Não, você precisa assistir a live. Então, a gente está com a equipe que vai observar, analisar os seus comentários aí até o finalzinho da live e nós estaremos sorteando uma pizza e um refrigerante para você que está conosco nessa live. É uma alegria poder falar com você. Talvez você adentrou essa live, não é da Assembleia de Deus do Ano Bom, essa é uma live da Juadab, Juventude Unida, da Assembleia de Deus do Ano Bom. Eu sou o presbítero Geiel, estou como segundo coordenador deste departamento e essa é uma live que todo mês acontece, onde nós estamos aqui tratando assuntos referentes à juventude. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a universidade, o jovem cristão e a universidade. Nós não vamos falar de maneira específica, vamos usar aqui de forma genérica, você que é da universidade, você que faz faculdade, você que está graduando. Então nós vamos trabalhar todas essas áreas aqui nessa live. Hoje eu recebo com muita alegria pessoas especiais que são relevantes aqui na área onde eles estão, nas igrejas onde estão, para a juventude onde estão inseridos. Hoje eu recebo comigo a nossa amiga Júlia Paiva. Paz, Júlia. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Prazer é todo meu, você está bem? Tudo bem. Fica à vontade. Amém? A Júlia, ela é da Igreja Projeto? Sim, eu sou da Projeto Vida e da Rampa. Nós somos uma igreja 100% de jovens e adolescentes ali no Retiro, na Avenida Presbiteriana. Maravilha. A Júlia, ela vai agora, daqui a um tempinho, adentrar a universidade, né, Júlia? Sim, eu estou matriculada na Federal Rural do Rio, no curso de Direito, ali no campus Seropédica. Maravilha, conosco também está Nilton Freitas, grande amigo, altamente relevante para a sua geração, alguém que Deus tem levantado, uma pessoa que Deus tem levantado, é um pregador da palavra, assim como a Júlia também, né, Júlia? Tem pregado a palavra e o Nilton Freitas está conosco hoje. A paz, Nilton. Paz do Senhor, Geiel. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Segunda vez, né? Segunda. Pregando. E agora? E agora na live. No bate-papo. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo convite. Amém. Pessoal, nós estamos hoje tendo a oportunidade de falar desse assunto de suma importância, né? A nossa irmã Júlia está daqui a um tempo adentrando. Você já tem graduação ou não? Você vai graduar ainda? Vai entrar? Sim, ainda vou me graduar. Ah, sim. Então ela estará adentrando a universidade. Você passou no Enem? Sim, eu passei no Enem. Foi um processo muito diferente, né? Acho que a vida de um estudante que sai do ensino médio e passa pelo vestibular é um processo muito diferente. E eu fiz o Enem, também fiz outros vestibulares, consegui bolsa em outros vestibulares, mas acabou que eu optei pela rural mesmo, pela beleza do campus. Que legal, muito bom. E o Nilton está graduando em História, né, Nilton? Isso mesmo. Já estou no segundo período, então está sendo muito bom, apesar dos professores marxistas, mas está sendo ótimo. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco, né? A gente está aí bombardeados, né, por ideologias, nós vamos falar sobre isso aqui. Pessoal, é de suma importância um jovem entrar, né, graduar-se, procurar uma vida acadêmica, procurar uma profissão. É muito importante, principalmente para o jovem cristão, tá bom, pessoal? Nós temos muito jovem que ainda pensa de maneira equivocada que o cristão não necessita se especializar em alguma área, crescer em alguma área. Nós vamos falar aqui hoje, essa noite, que é um equívoco pensar dessa forma. O tema hoje, então, é o cristão, o jovem cristão e a universidade. Nós temos aqui alguns assuntos para falarmos, né? Primeira pergunta aqui é sobre o dualismo. A gente já vai entrar
então, aqui nessa live, nesse bate-papo, existe um dualismo entre nós cristãos, né? E alguém vai chamar de dualismo grego. Os jovens ou os cristãos que têm o costume de separar, né, de forma distinta uma vida cristã e uma vida acadêmica, uma vida da universidade. Não, essa aqui é a minha vida cristã, essa é a minha vida universitária. Na prática, na realidade, existe essa dicotomia, essa diferença, esse dualismo ou não? Pode ser, fica à vontade. O que acontece? Existir, existe, porém não deve, não é muito bem aceito. O cristão deve ter muito cuidado quando ele vai entrar numa sala de aula, coloca a sua fé num cabideiro, assiste a aula, depois se reverte da fé novamente. O problema é que a maioria das vezes ele não quer mais se vestir da fé e esquece a fé. O problema é que eles querem implantar em nós o que eles chamam de, como posso dizer, neutralidade, que não existe, não vamos beirar para nenhum lado. Mas o problema é que eles acabam beirando, sim, por exemplo, o marxismo, o ateísmo, o agnosticismo, tantas outras relevâncias. Então, por que não também ter o cristianismo no meio das universidades? Na verdade, a universidade, hoje em dia, é muito democrática, até onde chega o cristianismo como uma verdade só. Chega o cristianismo, acabou simplesmente a democracia, somos intolerantes e não se aceita mais nada. Então, neste fator de colocarmos a nossa fé num cabideiro e vestir ela depois das aulas com os pensamentos marxistas, por muitas das vezes não queremos mais vestir da fé, e acaba-se os 66% ou 58% dos jovens se desviando e não voltando mais para a igreja. É verdade. Júlia? Não deveria existir, como o Newton falou, mas existe. É uma utopia muito grande a gente pensar que existe a possibilidade de eu separar a minha vida como cristã da minha vida como uma estudante. Eu, a propósito, já li um dos livros do Marx, eu li O Capital, e eu acho que é muito notório quando a gente entra nesse ambiente, ver que aquelas raízes depois da Idade Média, tudo que a gente viu em questão de conhecimento foi muito alterado. Então, por exemplo, depois da crise de 29, a gente tem um marco muito crucial de várias ideologias atuantes. A gente tem, dentro do mundo feminino, as mulheres entrando em ação, e aqueles valores do evangelho são totalmente empacados. Quando você entra nessa vida dentro da sua faculdade, você começa a ver que o evangelho se tornou relativo. Então, Jesus ele não foi apagado da história, mas ele foi diluído, ele foi relativizado. Então, às vezes, para muitos estudantes é possível ser um estudante, mas ser um cristão de forma isolada. E isso é muito perigoso, porque isso abala de uma forma muito forte as nossas convicções. E se a minha convicção em Jesus Cristo ela não é forte bastante para me manter de uma forma única como estudante, logo eu não sou cristão. E logo eu provavelmente, durante todo o percurso da minha faculdade, eu vou me perder. Então, não existe e não deveria existir. Está vendo aí, gente? Eu concordo com os meus convidados. Na verdade, a vida cristã é uma só e ela vai permear várias áreas da nossa vida, não é? Eu tenho que ser cristão no meu casamento, eu tenho que ser cristão na minha igreja, eu tenho que ser cristão no meu trabalho, eu tenho que ser cristão também na faculdade. E mais, tem pessoas que, né, devido a nova modalidade de ensino, EAD, não está frequentando um ambiente, mas ele está recebendo as informações e muitas, né, com ideologias contra, né, o evangelho e ideologias anticristãs. Então, até recebendo essas informações, eu preciso ser cristão também. Então, a vida cristã, ela não se separa, não há esse dualismo, né? Não deveria existir, né? Como vocês dizem, mas muitos têm feito essa divisão, né? Eu queria fazer um adentro, porque assim, a gente às vezes entra na faculdade e muitos dos jovens que saíram do ensino médio não conhecem o evangelho, digo o evangelho mesmo, não conhecem o conteúdo do evangelho, não conhecem a abrangência, não conhecem como eu aplico o evangelho. Então, quando ele chega na faculdade, ele tem um conhecimento muito pequeno do evangelho. E aquela convicção dele já é tão pouca
que se dilui com facilidade. Então, eu acho que conhecer o Evangelho de verdade, eu acho que é o primeiro ponto. Antes de você entrar na faculdade, você precisa conhecer o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, por que Deus salva, como Deus salva, para que Deus salva. Então, conhecer o Evangelho, a nossa ferramenta de fé, de prática e de vida, é um ponto crucial da vida do jovem cristão. Júlia, como começou o seu apreço pela vida universitária, pela faculdade? Como começou isso? Fala pra gente. Então, eu acho que desde pequenininha, assim, eu sempre gostei muito desse ambiente universitário, mas eu acho que começou a se tornar uma coisa um pouco mais concreta no meu ensino médio. Eu tive contato com pessoas incríveis, não eram pessoas cristãs, mas eu tive um professor em específico, o Rodrigo, ele é até daqui de Barra Mansa. Ele é um homem fantástico. Eu tive contato com uma professora de humanas, também de artes, e eu vi como que é muito amplo, e eu vi como que o meio acadêmico hoje ele é um campo muito crucial no Brasil. Por exemplo, dentro das universidades, a gente tem muitos centros de pesquisa. Então, dentro desses meios, saem várias alternativas para áreas sociais. Então, desde pequenininha, eu gostava, mas o meu ensino médio mesmo, eu vi como era algo muito importante e como isso me daria voz para outros lugares da sociedade. Não é um ministério, na verdade é um movimento. Eu não concordo tanto, acho que o Newton também não é tão aderente desse movimento, que é o Dunamis. É um movimento mais neopentecostal, eu não gosto tanto, mas eu aprecio e louvo muito eles no aspecto social. Eles trabalham de uma forma muito efetiva com estudantes. É o TEL, né? Sim, o TEL Hayashi. Eles têm muito essa pedagogia, esse método. Eu admiro muito eles no ensino médio. Sim. Eu formei um movimento cristão com amigos. E todos os dias, literalmente todos os dias, a gente fazia ensino médio técnico. Por volta de 12h30 a 1h10 da tarde, a gente fazia cultos, tanto protestantes quanto católicos, romanos. E a gente tinha um tempo muito especial. A gente conversava sobre o Evangelho, cantava canções, nós orávamos juntos. Então, eu acho que esse momento, né, desde o ensino médio, é muito legal você cultivar não só a sua vida cristã, mas esse apreço também pela universidade, que foi o meu caso. Muito bom. A escolha do seu curso, como foi? Eu acho que a escolha de um curso em si, a gente precisa ser muito claro para falar disso, porque é algo muito relativo, infelizmente é muito relativo. A gente tem profissões hoje que são muito monopolizadas, né? A gente tem o direito à medicina. Todo mundo deseja esses cursos, né? Mas nós temos inúmeros cursos hoje no Brasil, né? Nós temos inúmeros cursos e muito diversos. Então, eu sempre gostei de muita coisa, muita coisa. Sempre gostei muito de pedagogia, sempre gostei de história, sempre gostei de ciências sociais. Mas eu acho que eu escolhi o direito porque o direito ele integra tudo que eu gosto, tanto o aspecto penal, social, pedagógico, enfim, eu acho que o direito, para mim, não foi uma questão de era o meu sonho. Hoje é o meu sonho porque eu conheço a grade, gosto muito das matérias, mas foi uma questão mais seletiva. Eu acho que eu fui foi uma escolha muito normal para mim. Eu analisei, pensei de forma racional. Me enquadrei naquilo, procurei saber sobre a grade e vi que me agradava. Não tinha muitas coisas de exatas. Que legal. E aí eu escolhi. Aqui é a mesa das humanas, né? Newton, como foi a sua questão, o seu apreço pela a vida acadêmica, pela vida universitária ou pela faculdade? Como foi essa questão? Então, eu não tive uma educação informal muito boa. Uhum. Meus pais nunca me cobraram tanto estudo ou algo do tipo. Sim. Sendo assim, a formal também, quando foi chegando minha juventude, adolescência, eu fui deixando o estudo um pouco de lado, caía naquela de que achava que ia ser jogador de futebol. Então, eu tropecei nisso, mas aos 15 anos, quando eu me converti, eu caí na real que eu deveria estudar, e daí eu fui correr um pouco atrás, deu tempo, graças a Deus. E no primeiro ano, quando eu comecei a ter contato com a teologia, aí no primeiro ano eu comecei a estudar Lutero, Tomás de Aquino, Agostinho. Aí eu fiquei muito maravilhado com a história, e desde aí, então, eu comecei a estudar história. Eu sempre dizia com os professores que eu queria fazer história. Acabei que quase fiz letras, acabei na logística, mas acabei voltando para a história. Mas devido a isso e a dificuldade que eu tive, eu acabei pegando um apreço muito por ensinar jovens, educá-los, informar para eles um caminho que é o certo.
Então, por isso, é um grande sonho ser um professor um dia de uma universidade, de escola, é o meu sonho. A gente por crê, isso. né, Júlia? A gente crê, a gente crê. Em nome de Amém. Jesus. A gente crê, maravilha, coisa boa. A escolha do seu curso também, então, foi como a Júlia, né? Se identificou, viu a perspectiva que te fascinava, né? Pelo motivo de eu gostar tanto de teologia, principalmente a sistemática, sou um grande amante da doutrina, acabou-se que, por a história se entrelaçar muito com ela, Sim. eu acabei gostando bastante. Coisa boa, coisa boa. A teologia também era uma opção para mim, né? Mas aí, quando eu era mais nova, eu tive a oportunidade de fazer o seminário. Sim. Então, foi muito importante. Mas hoje, eu acho que eu não faria teologia em uma faculdade. Por quê? Vocês podem discordar de mim, mas eu acho que o ensino na faculdade em si, ele é muito filosófico da Sim. teologia. A Sim, gente tem sim. o Mackenzie, que é uma das Sim. que eu mais admiro assim, em ensino teológico, mas é muito filosófico. Eu acho que os centros teológicos dentro de igrejas é muito mais vocacionado para o que a gente deseja como cristão do que em si as faculdades. Vem com uma pitada devocional, né? A devoção a Deus, a vida, a piedade, né? Aqui o curso mesmo é interconfessional. Então, tem muito isso. Por exemplo, eles não defendem uma linha diretamente. Sim. Não defendem. Sim, sim. É a faculdade que eu gosto, né? Em relação à pesquisa, né? Claro que nem todo mundo tem uma estrutura para frequentar que ele vai enxurradas de informações, né? Mas é a faculdade que eu gosto, né? No sentido que trabalha linhas teológicas diferentes em relação ao mesmo assunto. Mas que bênção poder ter vocês aqui. Isso é bênção. Vamos lá, então. Nós já sabemos que a faculdade ou a universidade, né, é um ambiente desafiador, né, para jovens. Nós percebemos que não só jovens, quanto pais e igrejas, muitas não estão preparadas para colocar seus jovens na faculdade, na universidade. O que vocês têm a me dizer sobre essa realidade? Como que vocês veem essa realidade? Há uma solução? Júlia? Posso começar? Eu acho que a opção de não fazer não deveria, ou adiar, na minha opinião, não deveria ser uma opção. O que eu penso que nós deveríamos fazer como igreja, como corpo de Cristo e líderes, nós deveríamos preparar os nossos jovens, Bíblia mesmo, simples, nós deveríamos preparar eles para que eles entrassem, porque dentro do corpo estudantil a gente tem um déficit muito grande de crente. Então, a maioria, eles nem são ateístas em si, mas você vê que é muito diluído. Então, eu acho que preparar os nossos jovens, preparar mesmo, é um ponto fundamental. A gente não pode deixar que isso seja algo secundário nas nossas igrejas. Eu acho que prepará-los é algo muito importante. Newton. Então, na mesma questão da Júlia, porém um pouco diferente, eu acho que a maioria dos jovens hoje em dia não estão tão preparados doutrinariamente e que talvez adiar um pouco, não digo em longo prazo, mas adiar um pouco seria importante, pelo motivo de que a nossa fé cristã é mais importante do que um ótimo diploma na nossa parede. Claro que não estou pregando contra isso, Sim. tanto que eu curso a minha. Só que o problema é que o problema dos 18, 19, 20 anos entrando na faculdade não começa aí. Começa em uma educação informal cristã muito ruim, por isso que eu te admiro bastante em ensinar o seu filho, estar sempre com ele, e uma educação formal cristã também na igreja muito ruim. A maioria das igrejas hoje não tem um estudo bem profundo, muito bom e doutrinário. Então, quando chega aos seus 18, 19 anos, para ingressar na faculdade, acontece que eles estão com a mente aberta. Algo que é bem bonito dizer, eu tenho a mente aberta. E isso é o perigo. O cristão não pode ter a mente aberta. Por isso que eu digo, faculdade é para cristão que tem a mente fechada e não negocia os seus valores. É isso aí. Coisa boa. Eu vejo muitos, nós até estávamos falando aqui nos bastidores, muitos jovens que não sabem diferenciar ou apenas, no caso, citar, né, assuntos basilares, não conhecem assuntos basilares da sua fé.
Existem jovens dentro das nossas igrejas que não sabem se nasceram de novo, não sabem o que é o novo nascimento, não sabem falar sobre trindade, que é um assunto de suma importância, e eu já vi muitos jovens cair nessa questão, pessoas de fora falar, mas assim, você é monoteísta ou você é politeísta? Porque é Deus Pai, Deus Filho, como seria isso? Aí a pessoa vai tentar explicar, e ela não consegue explicar e acaba sendo induzida, acaba sendo levada a descrer nessa questão, Presbítero, eu acho que isso que o senhor falou é algo tão importante, porque quando a gente vai ver os índices no Brasil, o Brasil é o país que mais cresce em números de evangélicos. Sim. É o que mais cresce. Porém, quando Deus. a gente vai ver violência, tráfico humano, dentre outras coisas, esses índices não caíram. E por que não caíram? Porque não aconteceu o novo nascimento. É impossível você pensar que um cristão que nasceu de novo, ele não vai gerar impacto social. E por que não gera um impacto social? Porque não conheceram o conteúdo da mensagem. Hoje a gente tem algo muito famoso, que é a hipergraça. Então, eu apenas sei o que Deus salva. Eu sei que Deus salva o homem caído, que ele elegeu de antemão para a sua glória, e ele salva por meio do seu filho. Eu apenas sei isso, mas eu não sei como eu tenho que viver a minha vida cristã de uma forma piedosa, limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, não gera transformação. Então, o jovem ele já não conhece o conteúdo da mensagem. Ele já tem a sua convicção em Jesus totalmente abalada e diluída. E ele entra na faculdade, onde várias coisas são apresentadas para ele. É quase impossível a gente imaginar que esse jovem não vai ser levado por essas coisas. Então, conhecer, eu sempre falo isso com as meninas que eu lidero lá na rampa, conhecer a mensagem, isso é o ponto fundamental para a gente ter a nossa convicção em Jesus de uma forma concreta. Geel, ainda nesse contexto, é como estava dizendo com o senhor nos bastidores. Umas alunos da escola dominical, sempre falo com eles, que dizer para mim, não conseguir explicar uma tese, e dizer para mim que é mistério, nós da igreja vamos aceitar muito bem, mas na universidade não se aceita isso. É por isso, como eu disse com o senhor, eu sempre levo para eles Voltaire, algum filósofo que é contra a Bíblia, para conseguirmos debater, pensar um pouco a mais, porque na universidade, se você não influenciar, você vai ser influenciado e vai acabar sendo levado pela zona de informações, onde, na verdade, muitos adquirem muitas informações, não sabem equilibrar isso e, por muitas vezes, gera até mesmo depressão, e assim vai, ateísmo, gnosticismo, e assim vai. É verdade, é bom a gente poder dialogar, com aqueles que pensam contra, E o que a gente tem feito? Não pode, pronto e acabou. Só que é bom dialogar, se assentar, claro, com a mente madura, crendo, confiante naquilo que você já aprendeu, como diz o apóstolo Paulo, permanecendo na doutrina. Fazendo assim, você vai ter uma abrangência maior no que tange o Evangelho, o próprio Jesus, ele disse, olha, não quero que tire-os do mundo, mas livre-os do mal, Jesus está trazendo aqui uma noção de engajamento cultural. Então, como a Júlia já disse, tem muitas pessoas que adiam, tem muitas pessoas que desistem, tem muitas pessoas que não enfrentam a universidade por essa questão. Só que assim, desafios nós teremos em todas as áreas da nossa vida. Não é só a faculdade ou a universidade ou as pessoas que estão ali que foram afetadas pelo pecado. Todo o nosso mundo foi afetado pelo pecado, Talvez você diz assim, eu não vou para a universidade porque corre um risco muito grande. Dentro do seu quarto, você corre um risco muito grande. Claro, que a gente precisa ponderar. A universidade é um ambiente carregado, pesado, onde você estará sempre sendo confrontado, mas é bom haver um preparo mesmo, principalmente no que tange Bíblia, que você diz aqui, leitura, acompanhamento da liderança, pai, oração, vida piedosa com Deus é o segredo. Só mais uma coisa, uma das coisas que o apóstolo Paulo fala me guiou por muito tempo.
E até hoje em si, ele fala que o evangelho, ele é o poder de Deus, ele não Aleluia. tem o poder. Ele é o poder de Deus para a salvação tanto do grego quanto do judeu. Então, ele não se envergonha do evangelho, ele não se envergonha da definição que o evangelho dá do homem. Eu acredito que muitos cristãos são realmente cristãos na faculdade, mas eles se envergonham porque eles estão num ambiente extremamente filosófico. Então, eles olham o que o Senhor define o homem e eles acham isso ultrapassado. Mas Paulo está falando, eu não me envergonho, porque o evangelho é poder para salvar. Tanto aquele que é um religioso quanto um homoafetivo. O evangelho é poder de salvação. Então, eu acredito que a gente não pode se envergonhar sendo um estudante, porque nós não somos estudantes e cristãos, nós somos cristãos estudantes. Geel, ainda nessa questão que a Júlia acabou de comentar, é bem verdade que a teologia em si, o cristianismo em si, foi por muito tempo base do pensamento e teve o monopólio do conhecimento em suas mãos. Sim. Aparentemente, é bem notório que, com esse poder, parece que o sistema mundano fez parecer que é vergonha ser cristão e defender a teologia. Como eu sempre disse com meus amigos, como é vergonhoso estudar, defender a teologia, o cristianismo, sendo que é a maior matéria a ser estudada. Eu sempre apresento para eles que existe uma hierarquia em matérias, exemplo da química e da física, que são matérias que não estudam nenhum ser humano, na hierarquia estão um pouco abaixo, mas quando se fala de biologia, começa a subir um pouco mais porque estuda-se um ser humano. Quando se pensa em psicologia, é a matéria que está no topo por estudar a psique do homem. Então, aonde que vamos colocar o estudo da teologia? Que se estuda a mente, os atributos de Deus, que é um ser muito superior a nós. Então, eu sempre brinco com eles e falo que se estudamos teologia, estamos sempre um passo à frente de Antoine Lavoisier, que é o pai da química, o grande Charles Darwin, Sim. e assim dentre outros homens. Então, o porquê ter vergonha da teologia do cristianismo, sendo que isso foi simplesmente algo implantado pelo sistema e até mesmo na Idade Média a teologia era a mãe de todas as matérias. O berço da universidade é cristão, né? O berço das universidades é um berço cristão. Claro que há uma influência maligna, né, em relação a essa questão de pensar que o cristão tem a mente inferiorizada, né? E jamais, a gente sabe que eu até uso isso para os meus amigos, né? Para alguém que eu falo, amigo, então, o que eu estudo nasceu primeiro do que você está estudando agora, né? Então, e esse sempre será o problema. Agora eu uso aqui uma analogia muito simples, porque a questão é a evolução do raciocínio. Claro, a mente de um filho sempre será mais aberta e mais evoluída do que a mente de um pai, mas os princípios do pai sempre serão verdadeiros e eficazes na vida do filho. Então eu uso isso referindo-se à teologia e às outras matérias que vão nascer depois. Claro, a mente se abriu à expansão do raciocínio e tende a dizer que o que nós vimos atrás está velho, ultrapassado. Claro que não, são princípios fundamental e basilares, né, para quem vai adentrar a faculdade. Que coisa boa, né? Então, nós devemos então olhar para a universidade não como algo ruim, tá bom, jovem? Não como um bicho de 7 cabeças, tá bom? Você que deseja adentrar a faculdade, se prepare, procure seus pais, líderes, pastores, né? E se ingresse, né? Há uma maneira, uma cosmovisão cristã, há uma maneira certa de olhar para a faculdade. Júlia, como que você olha para a universidade, para a faculdade, para esse mundo acadêmico? Eu olho para a faculdade, é como se eu estivesse lendo o último versículo de Marcos, Jesus enviando seus discípulos. Olha isso. Eu vejo a faculdade como um campo missionário, literalmente. Eu sei que nós estamos indo para uma vocação profissional, mas nós não podemos nos esquecer de que, como fomos encontrados pelo Senhor, existem criaturas que necessitam de redenção, assim como nós somos redimidos. Então, eu não vejo a faculdade apenas como um meio para eu me profissionalizar e, enfim, seguir a minha carreira, que é o meu sonho, mas também é uma forma de que, como eu fui redimida, outras criaturas possam ser também, e o Evangelho, que é o poder de Deus, chegue a mais uma pessoa para que se torne filha e filho de Deus.
Newton. Além do pensamento da Júlia, na verdade que eu vejo hoje a universidade como um campo muito atrasado, onde os mesmos acham que estão sempre à frente, porém é bem notório que existia uma tendência até o final do século XIX, que é a tendência tradicional de ensino. Tal tendência é a repetição. O Senhor fala, eu repito, e assim é meu pensamento. Aplicamos hoje a tendência histórico-crítica, porém na faculdade isso não existe, porque se você está lá dentro, é simplesmente ouvir o que eles falam e repetir. E se pensar um pouco diferente, então eles simplesmente acham que estão muito à frente, mas estão por volta do século XIX, até mesmo a Idade Média. Tiraram o monopólio do conhecimento da igreja, deram para a universidade, criticam a igreja e fazem a mesma coisa que a igreja faz hoje em dia. É verdade. Eu vejo a universidade também como preparação, né, para a obra de Deus. Eu estava vendo uma live do Thiago Brunet essa semana, né? Questão do coach, mas eu sou alguém que observo tudo e retenho as coisas boas. E ele falou um negócio bacana: você se prepara, Deus te promove, né? Você se prepara, Deus promove. Então eu vejo, né, a universidade, a vida acadêmica como uma preparação para aquilo que Deus quer fazer com mais abrangência na vida do jovem, né? Claro, Deus pode te usar de várias formas, de várias maneiras, mas quem se prepara pode alcançar ambientes que outras pessoas não se prepararam. Então eu vejo a universidade como um preparo, né, para coisas que Deus quer fazer, para abrangências que eu ainda não consigo ter, né, ambientes, pessoas, porque a gente sabe que há uma divisão de classes. Isso é notório, isso é óbvio, isso é claro em nosso meio, né? Então, eu acredito sim que a universidade, a vida acadêmica, a vida na faculdade é um preparar, né? Além da vida espiritual, além da vida ministerial, além da vida devocional. Eu acredito que, da vida espiritual, eu acredito que a universidade também é um preparo para aquilo que Deus quer fazer com mais abrangência na sua vida. O meu pastor, ele sempre fala isso aqui, né? Havia uma maneira muito peculiar de mandar missionários há um tempo atrás, né? Pegava um missionário, ele pregava bem a palavra, ele tinha um curso de teologia, ele tinha um curso de missiologia e enviava-o para um lugar, ele morava lá e lá ficava, né? Hoje, as igrejas estão percebendo de forma diferente. Ele faz uma faculdade, lá ele vai desempenhar o papel profissional e, ao mesmo tempo, de maneira estratégica, incluindo o evangelho, né? Então, acredito que a universidade, ela também precisa ser olhada, além de um campo missionário, como também um preparo, né, para que Deus faça coisas maiores e mais abrangentes na vida dos jovens. Nessa linha de pensamento ainda do preparo, há pouco tempo eu tive um trabalho de sociologia, e poderíamos escolher os 3 maiores sociólogos. Eu acabei escolhendo Durkheim e fiz o trabalho sobre seu ser social e seu ser individual. Sendo assim, eu peguei como exemplo da dissertação Pedro e o apóstolo Paulo, Sim. onde Paulo é bem mais preparado do que Pedro e teve, assim, um ministério bem maior e soube desenvolver o seu ser social bem melhor em outras regiões e outras culturas, e Pedro ficou ali limitado aos judeus. Então, essa questão de se preparar é bem importante mesmo, até mesmo na questão do ministério. Uma das referências assim para mim em relação a isso é o meu pastor Cid. Ele é um pastor, ele fez teologia, mas ele também teve a sua graduação, se eu não me engano, ele fez 2 ou 3. Então, assim, ele é uma referência não só para a gente, mas para a cidade de Volta Redonda. E que já é uma referência para mim, ele né? Uma Não conheço, mas já é referência. Ele é um homem fantástico. E, assim, eu sinto muita falta como pessoa mesmo de ir em alguns lugares e ter profissionais que são cristãos. Não é ter algo estampado na sua testa, mas é você ver o dia a dia da pessoa e, em pequenas coisas, você perceber, não, esse é um advogado que é cristão. Você consegue ver os valores dessa pessoa de forma muito entrelaçada em tudo que ela realiza. Então, eu acho que, de forma muito análoga, todo mundo... eu falo da nossa comunidade de fé em si, sente falta de entrar em setores da nossa sociedade e ter pessoas cristãs. Eu acho que é muito importante, e a faculdade é um lugar importante para isso.
quais os desafios que a gente encontra, então, na universidade? O jovem cristão, quando adentrar na universidade, quais os desafios que eles vão ter que enfrentar na universidade ou faculdade, qualquer graduação que seja? Bom, antes de falar disso, eu queria indicar 2 livros que eu acho que são livros que qualquer estudante, principalmente as meninas agora, esse livro aqui eu não sei se vai focar ou não, mas é Feminilidade Radical, a Fé Feminina e um Mundo Feminista. Ele vai trazer essa visão feminista, mas ele trabalha a nossa cosmovisão cristã do que Deus fala a respeito das mulheres. Isso é um assunto muito importante na faculdade. Agora, um livro muito genérico, mas muito importante, Apologética Cristã para o século XXI. Esse livro é um resumo de muita coisa, eu acho que é muito importante. Tudo que a gente falou aqui é um desafio. A gente falou de várias teorias, mas eu quero puxar mais para um lado de cristãos, pessoas que são cristãs e já estão na faculdade e não se comportam de forma devida, com uma forma piedosa diante de Deus. Enfim, todo mundo, por mais que não tenha cursado um curso na universidade, sabe como é o ambiente. Vou dar o exemplo da minha faculdade. Seropédica não tem nada. Então, nós temos muitas festas dentro do campus, basicamente todos os dias. Então, as festas vão da noite até a madrugada. E alguns cristãos, por medo da mensagem ser muito pesada, eles aliviam a mensagem, tornando a mensagem mais atrativa. Isso são cristãos que são um pouco mais libertinos, né? Perdão a palavra. E, por outro lado, nós temos cristãos muito legalistas, que pesam a mensagem, tirando a dose de atração da mensagem. E o evangelho ele tem a sua dose de atração e tem a sua dose para te ferir. Então, nós não precisamos adaptar a mensagem. Porque quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias definições do evangelho, como o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, o evangelho eterno. Mas uma das coisas que o evangelho não é meu, não é seu evangelho. Então, nós não temos autonomia da parte de Deus para modificar a mensagem, a fim de torná-la mais atrativa ou menos dolorida. Nós precisamos entender que o evangelho tem a sua dose certa de atração. Então, eu acho que o desafio, eu quero focar nessa parte de cristãos que já estão na faculdade, mas por medo da mensagem gerar um pouco de dor ou estranhamento, eles diluem a mensagem, tornando a mensagem menor do que é. A verdade é que isso gera um Jesus muito genérico. Ele faz efeito porque ele salva, mas ele não é o Jesus real. Só é apresentada uma faceta do evangelho. O evangelho não é apenas isso. O evangelho não é só justificação. O evangelho é santificação. O evangelho tem inúmeros processos. Transformação de vida, né? Exatamente, tem que nascer de novo. Isso é o que Jesus fala com Nicodemos em João 3. Então, nós precisamos entender isso. Eu não posso adaptar a mensagem. Então, acho que um desafio que é primordial para quem já é cristão é adaptar a mensagem. Muitos cristãos têm feito isso. Não, porque Jesus não é assim. Jesus ele não é um religioso. A gente tem usado muito essa palavra, né? A gente condena muito essa palavra a fim de andar de forma simultânea com o mundo. Mas Jesus, ele na sua palavra, ele trabalha questões que deixam a gente intrigado. Sim, abala a nossa estrutura. Com certeza. Há uma mudança radical. Porque o evangelho não é nosso, o evangelho eterno é de Deus. É verdade. Então, nós não podemos adaptar a mensagem. Então, se você já está na faculdade e você sente essa dificuldade, peça ao Senhor que trabalhe o seu coração, que te dê um coração puro e mergulhe na palavra que é o nosso manual de vida e fé. Newton, os desafios. A Júlia comentou um desafio mais do jovem para a universidade. Eu queria comentar mais da faculdade para o jovem. E eu não poderia deixar de tocar no relativismo. Sim. Onde eu estive observando, por exemplo, que a escola, como a universidade, como eu já disse, tenta moldar o pensamento do jovem, aonde ela mesma deveria simplesmente levar o homem ao conhecimento e deixar assim que ele siga os seus caminhos e os seus pensamentos. Então, o que acontece? Ela simplesmente vai até onde é relevante para ela. Por exemplo, não podemos dizer que existe uma verdade absoluta. Sendo assim, temos como base o relativismo. Porém, Sócrates
é simplesmente rei em algumas universidades. E o mesmo acreditava em uma verdade absoluta e vivia discutindo com os sofistas. E simplesmente hoje, os donos da faculdade não são sofistas, mas sim um grande Sócrates. Então, por que simplesmente tirar Jesus de lado e colocar simplesmente Sócrates? Por exemplo, Comte, que foi o pai do positivismo, foi assim um precursor do mesmo, diz que uma matéria ou um pensamento deve ser provado cientificamente. É bem mais fácil provar cientificamente Jesus do que Sócrates, o qual pode ser simplesmente um delírio de Platão. E por que sim damos mais crédito ao pensamento de Sócrates? Simplesmente porque as universidades querem assim e isso é relevante para elas, mesmo que não provemos cientificamente. O que a gente vê é a institucionalização do pecado, né? Ótimo. A gente quer pecar mesmo e o que a gente puder usar de maneira sorrateira, informativa, percebe-se que o que está no mundo é o maligno mesmo, como a palavra já diz, o mundo jaz no maligno. Então, eles fazem de tudo para desconstruir. Quem disse isso foi o apóstolo João. Ele diz, eles não vão para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então, não é um sentido de existir ou de não existir, é um sentido de conveniência. Eu quero ficar aqui, então eu vou dizer que não existe, eu vou dizer que é falácia, eu vou dizer que é falta de compreensão, falta de intelectualidade. Então, percebe-se que um dos desafios do jovem na universidade não é só o desafio intelectual, mas é espiritual. Muitos jovens cristãos, eles estão entrando na universidade com a ideia, não, eu preciso ter uma mente perspicaz. Eu, com a mente perspicaz, eu já serei capaz o suficiente de poder lidar com os desafios. E nem sempre. Existem desafios espirituais. Por exemplo, existe uma falsa liberdade na universidade. Estou longe dos pais, né? Há uma liberdade falsa, mas a liberdade que a universidade prega é uma liberdade que não é liberdade, é libertinagem, né? A questão do sexo, das drogas, da balada, da irresponsabilidade, né? Então, a gente vê que o que está em ênfase, né, um endosso disso, é a prática, o desejo pelo pecado, né? O que Deus abomina, o que a palavra abomina, e o cristão também deve abominar. Eu vejo que existe a nossa igreja que é institucional e é orgânica. Na época da Idade Média, é até notório, eu até entendo o pensamento da universidade e da sociedade em si, porque realmente essa era medieval deixou uma mancha muito grande na igreja institucional. Sim. Mas quem tirou a igreja do poder naquela época, que era a religião do Estado, não foi o iluminismo, como muitos pensam, foi a nossa igreja orgânica. Uhum. A igreja orgânica tirou a igreja institucional do poder. Sim. Só que o que o iluminismo fez, que foi... acho que o cerne da história, é por isso que a universidade trabalha dessa maneira. O iluminismo não tirou Jesus da história, mas, como Newton falou, ele relativizou Jesus. Ele colocou Jesus na mesma bandeja que Gandhi, colocou na mesma bandeja que outros líderes. Então, Jesus ele não deixa de existir na história, mas ele passa a se tornar só mais uma religião, só mais um líder religioso. Sim. Então, acho que nós precisamos, de fato, resgatar isso. Jesus não é só mais um líder religioso. Ele não é o maior, ele é o único. Tem um salmo não, Isaías, ele vai falar isso no capítulo 26. Ele vai falar que outros deuses têm tido domínio sobre nós, mas só por ti lembraremos do seu nome. Então, acho que os cristãos em si têm relativizado num certo ponto de que eu sou cristão, mas isso é só uma verdade, não é a verdade. Meu Deus. Então, eu parto do princípio não de respeitar a religião do outro, a crença do outro, mas eu acho que o cristianismo ele é só mais uma aba na história. E não é. Se nós cremos na palavra de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus de fato. Deus é soberano, ele não é o maior, porque não existe outro menor do que ele é simplesmente o único. Então, a Idade Média provocou isso, deixou Deus como os outros líderes religiosos. Isso é bom, né? Deixa eu repetir isso aqui, ele não é o maior, ele é o único, né?
Não há outro deuses ou outros deuses, né? Ele é o único. Jael, ainda nesse pensamento de por que aceitar um e não aceitar o outro, por exemplo, aceitar Sócrates e não aceitar a Cristo, o próprio Norman, comentando sobre isso, ele disse que o problema de aceitar a Cristo é que você vai reconhecer que existe um Deus e você tem duas alternativas. Ou simplesmente fica debaixo dos princípios morais dele, Sim. ou você peca sabendo que está pecando contra um Deus que vai te lançar para o inferno. É verdade. Então é bem mais fácil dizer, ele não existe, fico com Sócrates, eu aceito Sócrates, e isso não vai me impor nada, minha vida continua do mesmo jeito. Vamos lá, para a gente terminar, Deus abençoe você. Lembrando que você que está assistindo, comentando, a gente vai olhar aí os seus comentários e você estará concorrendo uma pizza e um refrigerante. Deus abençoe toda a Joadab. Hoje é uma live especial com Newton Freitas e Júlia Paiva, está sendo uma bênção. A gente vai terminar agora pensando então o que fazer antes de adentrar a universidade, para que o cristão seja vitorioso nesse ambiente sujo, sórdido, dificultoso, desafiador. O que o cristão precisa fazer antes, Júlia, para adentrar? Você que já está fazendo isso, fala para a gente. Bom, eu vou dar primeiro a minha experiência, depois eu queria dar uns pontos práticos sobre isso. No meu ensino médio, um pouco antes, eu ainda estava no meu fundamental, ainda era um pinguinho de gente. E aí minha mãe conversou comigo sobre o seminário teológico. Eu nunca comecei o seminário com a intenção de servir a igreja. Nunca tive essa intenção. A minha intenção era estar preparada para o ambiente da faculdade, porque esse era o meu sonho. Sim. Então, eu acho que nem todo mundo tem tempo para isso, nem todo mundo, mas para mim foi algo muito importante. Eu acredito que, primeiro ponto, você conhecer a palavra de Deus. Segundo ponto, você desenvolver relacionamento pessoal com Deus. Porque alguns jovens têm a mentalidade de que vir aos cultos ou vir a uma reunião no sábado ou no domingo é o suficiente. Isso te caracteriza como cristão. E não, você precisa desenvolver relacionamento pessoal com Deus. Porque quando a gente vai conhecer os atributos de Deus, nós reconhecemos que Deus não é apenas um espírito, Ele é uma pessoa. E como pessoa, Ele deseja relacionamento. Deus criou o homem com uma das funcionalidades para se relacionar com Ele. Então, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Eu não me lembro muito bem da história, mas eu li em um post no Instagram de um rapaz que ele era marxista, ele era um ateu, e tinha outro rapaz que ele era um cristão. E esse rapaz ele não dominava muito bem as escrituras, ele tinha um nível de conhecimento baixo, e aquele marxista, que era um ateu, ele sempre, todas as noites, ele falava de várias teorias para esse cristão, e esse cristão ouvia. E sempre após, durante um ano, ele se retirava para orar. E o pastor desse rapaz tinha medo que ele largasse o Senhor durante o período da faculdade, mas quando se passou durante 3 anos, esse rapaz não largou o Senhor e aquele ateísta se converteu ao Evangelho. Então, eu acho que, às vezes, alguns pais, pastores, líderes, ou até você mesmo pode ficar muito preocupado por você não ter um domínio muito grande da palavra de Deus. Mas, se a sua convicção em Jesus ela for firme, sólida, uma fé genuína, você não vai ser abalado. Mas, quando nós não temos convicção do que nós cremos, nós facilmente deixamos isso. Nós negociamos de uma forma muito fácil os nossos valores. Então, conheça a sua Bíblia, tenha um nível de convicção em Jesus, desenvolva um relacionamento. E uma coisa que é metódica, muitas pessoas não fazem, mas tenha rotina. Tenha rotina com Deus. Isso é uma coisa muito prática. Você teve horário para estudar, você teve horário para ir para o seu trabalho, você tem horário para ir a uma consulta médica, mas quando nós queremos marcar um horário para a gente orar, para a gente ter um momento de disciplina, a gente não tem. Porque acha que tudo é de forma sensitiva. Tudo eu tenho que sentir. E não, você não tem que sentir absolutamente nada. Você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina diante do Senhor. Não existe relacionamento com Deus se eu não gasto tempo com Ele. E não pense que você vai para a faculdade sem relacionamento com Deus, que você, de alguma forma, não vai ser influenciado enfim. O Evangelho ele precisa estar entranhado dentro do nosso coração e da nossa mente. Quando eu era muito pequenininha, meu pai, foi o primeiro versículo que eu aprendi. É Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso coração é um lugar muito precioso.
Então, se nós estamos cheios de tantas coisas, de tantas ideologias, meios pelos quais nós acreditamos que é o correto e não o evangelho, nós vamos ser soterrados pelo diabo, pelo mundo e pelo sistema. Newton. Então, na mesma linha da Júlia ainda, na verdade, o cristão, para chegar-se na faculdade, como eu já disse, deve ter a sua mente fechada, onde, na verdade, como ela disse, ter Cristo no coração é ótimo e é fundamental, mas na faculdade, por muitas das vezes, a sua experiência espiritual não vai te salvar de argumentos muito bons. Então, até costumamos dizer que a fé ela é racional, Sim. É um paradoxo. Eu até mesmo quero indicar o livro do Norman, Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. É bem importante você conhecer e conseguir provar a sua fé através da ciência, pode ser bem possível, através da ciência, argumentos teleológicos, que vai ser muito bom para a nossa fé, e até mesmo em algum debate, conversa com seus amigos marxistas ou algo do tipo, vai ser maravilhoso para você. Que bênção, Deus abençoe então a todos, estamos chegando ao final. Nós estamos falando de desafios que envolvem batalhas espirituais e batalhas intelectuais. Estamos falando sobre o jovem cristão e a universidade. Só que o que tange tudo isso são batalhas espirituais. Eu conheço pessoas que não têm tanto conhecimento aprofundado no que tange teologia, mas ele é alguém piedoso, alguém que jamais, pela sua piedade, será enganado, levado por doutrinas de demônio. É alguém que nasceu de novo. Eu sempre bato nessa tecla, é importante nascer de novo. É um material que eu estou escrevendo e estou lendo várias fontes, e eu estou me vendo nesses materiais. Momentos que eu tive de queda, ainda sou jovem, né? Então a gente vai construindo a nossa espiritualidade, e a gente vê que a gente cai naquilo ali, porque em certas áreas nós não nascemos de novo, e o nascimento, ele é gradativo, ele é contínuo, ele é todo dia. Eu trouxe Finalmente Vivos, de John Piper. Se você puder ler, leia. Quem é finalmente vivo não é abalado por qualquer coisa, seja em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente. Quem nasceu de novo é firme em Jesus. Eu separei aqui algumas coisinhas rapidinho. Olha, o que é nascido de Deus, ele é justo e ama a justiça. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus, ele ama o próximo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então observe, não é o raciocínio, não é o seu conhecimento, não é o que você prega ou o que você tem de tantas informações. O que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. Agora observa, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Oh glória. Então, jovem, não adianta você ter medo, você adiar, você querer não cursar uma faculdade, porque lá é um ambiente perigoso. Todos os ambientes onde o cristão estiver, ele será alvo de Satanás, de ideologias anticristãs, porque nós estamos no mundo jaz no maligno. Considerações finais, Júlia? Presbítero Geiel, em cima da sua fala, eu queria compartilhar uma coisa que o Senhor tem trago no meu espírito durante toda essa semana, Glória a Deus. Que é de fato sobre o pecado, né? Sim. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos o atributo dele de santidade, a gente consegue ter a certeza de que Deus é santo quando ele mata o seu filho. A prova de que Deus é puramente santo é Jesus Cristo crucificado. Essa é a prova de que Deus não compactua com o pecado. Né? Então, nós podemos ter essa certeza quando nós olhamos para a cruz. A cruz é o lembrete de que Deus é santo e que, se nós, de fato, quisermos caminhar com Ele, nós precisamos andar nesse processo de santificação também. A palavra em Hebreus, acho que não é em Hebreus, posso estar enganada, mas fala: sede santos como Ele é santo. Perdão,
vai falar que sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 12. 14. Então, nós precisamos compreender quem Deus é em sua totalidade. Se nós não tivermos uma revelação pessoal da pessoa dele, nós não vamos conseguir ser sustentados por muito tempo. É verdade. É muito bom a gente estar no domingo, na nossa igreja, ouvir o nosso pastor pregar, mas eu preciso de uma experiência, eu preciso de um encontro pessoal com Jesus. Se eu não tiver um encontro com a face de Cristo, é impossível de eu me manter por muito tempo. Porque é como eu, por exemplo, eu cheguei a conversar com você, pedir o seu conselho sobre seropédica, porque em seropédica não tem muitas alternativas. Eu tenho 2 igrejas lá, mas assim, aos finais de semana eu vou vir para cá, mas eu também não tenho certeza se eu vou continuar, não sei se eu vou conseguir ter horário com a minha igreja, porque eu preciso pegar a serra e ir embora para a seropédica de novo. Então, o tempo que eu teria domingo de manhã na minha igreja, sabe? Eu fico pensando se outra pessoa no meu lugar não tivesse uma convicção de fé genuína em Jesus, como seria a vida desse jovem. Porque, longe desse ambiente, né? Sim, porque nós precisamos saber em quem nós temos crido. Sim. Nós não podemos, de forma alguma, tratar o evangelho de forma negligente. Nós precisamos, de fato, ser muito reais e concretos na convicção da nossa vocação diante de Deus e dos homens também. Considerações finais, Newton Freitas. Só para deixar claro, por muito tempo os cristãos foram tidos como leigos e não conhecimento de muitas coisas, só que chegou-se o tempo em que estamos dominando já as universidades. Glória a Deus. E que assim é um ponto em que sempre devemos estar lá dentro, frequentando e não ter medo disso. Como o Geiel já disse, chegou o nosso tempo, o nosso momento. Glória a Deus. Não tem como mais se esconder dentro de mosteiros para estudar ou ter uma vida espiritual. E a universidade pode ser o nosso espaço agora de dominar. Então, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, bem feliz, e foi um prazer. Prazer é todo meu. Foi um prazer também. Prazer é todo meu. Júlia, sou fã. Newton, sou muito fã. Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês. É o que você acabou de falar. Gente, vão para as trevas. Vamos brilhar lá, né? Não vamos correr. A Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. O que tem acontecido é, nós, né, na ideia de que o ambiente é ruim, eu não vou, esse ambiente se expande. Olha só, na ideia de que o ambiente é negro e eu não vou, essas trevas se expandem. E é o que tem acontecido não só no Brasil, no mundo inteiro, na Europa, onde os crentes, né, se acomodaram e as trevas ganharam força. Chegou o momento dos jovens da igreja do Senhor acender o seu luzeiro no máximo, com palavra, com oração, com vida piedosa, e vamos dissipar as trevas. Que Deus abençoe você, um grande abraço, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por essa live, obrigado, Jesus, pela vida do Newton, obrigado pela vida da Júlia. Senhor, continue abençoando, Pai, figuras tão importantes, relevantes hoje, onde estão, e continuarão relevantes, onde o Senhor os levará. Deus, obrigado, que todos os jovens que estão assistindo essa live tenham a ciência, a noção, a consciência de que são sal e luzes neste mundo. Ó Pai, que o Senhor continue levantando jovens cristãos dentro das universidades, a fim, ó Pai, de propagarmos o Evangelho do Senhor e assim ganharmos almas para o Teu reino. Muito obrigado, te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.